5 anos de preparação. Parte 2. Havia uma organização chamada Corpos do Abismo. Era um grupo composto de lançadores de magia mortos-vivos. Originalmente, decidiram fundar a organização para trabalhar em benefício mútuo e evitar conflitos. A razão para isso foi porque quando os mortos-vivos, como seres com vida útil ilimitada, estudavam magia juntos, as faíscas do conflito poderiam se inflamar. Sem os 3 grandes impulsos, comida, descanso e sexo, mortos-vivos invariavelmente desenvolviam outros desejos poderosos, por serem lançadores de magia, geralmente tendiam a ter sede de conhecimento. Por essa razão, uma vez que um conflito sobre o conhecimento começasse, ele tenderia a aumentar. Nenhuma das partes iria parar até se tornar uma batalha de extermínio que terminaria com um lado sendo aniquilado. Se os 3 grandes impulsos dos vivos estivessem concentrados em um único ponto, certamente esse único desejo se tornaria incontrolável. Era muito comum os mortos-vivos se destruírem dessa maneira, a ponto de os vivos poderem destruir ambas as partes que ficavam absorvidas na rivalidade. Por essa razão, surgiram mortos-vivos que entenderam que era mais sábio negociar e cooperar dentro da razão, ao invés de lutar pela extinção mútua sobre o conhecimento e itens mágicos. No final, uma lista de nomes foi feita. Era uma tabuleta de pedra não encantada que estava inscrita com os nomes dos participantes por meio de alguma magia desconhecida, que mais tarde seria conhecida como inscrição Granisli. Naquela época, continha apenas os nomes de 4 lictes da noite e 3 lites anciões. Havia poucas regras e os infratores de regras seriam julgados pelos outros. Esse era o elo frágil de seu relacionamento. Mas 200 anos depois, a organização gradualmente firmou seus pilares, se tornando completa. Graças a um número crescente de membros mortos-vivos, os 7 cresceram em 48, tornando-se uma grande organização com 55 membros. Os 7 originais eram individualmente classificados no ranking de dificuldade 150. No entanto, pouquíssimas pessoas sabiam dessa organização. Havia 2 tipos de mortos-vivos que pertenciam a essa organização. Um que cultivava sua influência entre os vivos e os usava para alcançar seus objetivos. O outro não tinha nada a ver com os vivos, trabalhando silenciosamente por seus próprios objetivos no mundo. Poucos eram como o primeiro tipo, então a maioria de seus membros caia na última categoria. Como resultado, eles não causaram muitas interferências na sociedade dos vivos. Aqueles que planejavam construir sua influência entre os vivos tinham de lidar com o efeito colateral do aumento no número de inimigos. Em particular, como os mortos-vivos eram inimigos de tudo o que vivia, havia momentos em que os vivos formavam alianças internacionais para exterminá-los. Por causa disso, havia ainda menos membros dos primeiros grupos. Naturalmente, havia também aqueles que criaram raízes na escuridão do mundo dos vivos, mas mortos-vivos hábeis eram poucos e distantes entre si. No final, a Corpos do Abismo tornou-se um grupo que existia apenas em rumores. A razão pela qual eles não tentaram obrigar os 3 lictes da noite antes mencionados a se juntar a eles foi evitar que eles ganhassem a atenção vinda de seus contos. Por isso demorou tanto para o problema ser descoberto. O primeiro a notar o problema foi um dos membros mais antigos do Círculo Interno. Ele foi um dos fundadores da organização, Benjeli Ansis, também conhecido como Abismo. Ele era um licte da noite de 6 braços e 6 cabeças, que estava familiarizado com o uso de magias arcanas do 6º nível e magia 6º nível de outras tradições, um ser temível que a humanidade não conseguia superar. Se ele estivesse disposto a emergir no centro das atenções, os 3 lictes da noite já mencionados teriam se tornado 4. Naquele dia, ele estava se dirigindo para Reduto de Granslock, um membro do Círculo Interno e um praticante do 8º nível. Depois de pagar vários preços, ele pretendia aprender como Grans tinha atingido o 8º nível. Mas Grans não apareceu naquele dia. Portanto, Benjeli foi para o Reduto de Grans. Não era incomum que os mortos-vivos, que não tinham tempo de vida máximo, se perdessem na pesquisa. Grans devia ter feito isso, pensou Benjeli ao chegar ao seu destino. No entanto, quando Benjeli desmontou de seu dragão, um dragão morto-vivo, e o deixou como guarda-costas, ele ficou paralisado ao notar o estranho clima no ar no Reduto de Grans. Grans tinha dezenas de lites anciões como seus guardas e os controlava a mãos de ferro. Normalmente, um deles apareceria imediatamente para mostrar a Benjeli o caminho assim que ele aparecesse, mas ninguém chegou mesmo depois de esperar por um tempo. Benjeli convocou seus próprios lacaios e entrou cautelosamente no reduto, onde imediatamente percebeu o que havia acontecido. Tudo foi levado. Sua pesquisa e sua riqueza desapareceram sem deixar vestígios. Os mortos-vivos eram os inimigos dos vivos, então não era incomum que os mortos-vivos fossem destruídos.
Mesmo esses poderosos seres mortos-vivos eram ocasionalmente mortos por seres vivos ainda mais poderosos. Mas o estranho era que não havia sinais de batalha. Parecia que de repente ele havia saído. Grans era um Licht da noite. Em outras palavras, ele era da mais alta ordem de mortos-vivos. Alguém assim poderia ter sido destruído sem nem mesmo resistir? Com um desconforto estranho em seu coração, Benjeli verificou o status de todos os membros da organização. E então, os pilares de sua organização tremeram. Dos seus 55 membros, 21 deles estavam completamente incontatáveis. Isso não se limitava apenas aos membros do círculo externo, mas também aos membros fundadores do círculo interno. Antes que alguém percebesse, cerca de 40% dos membros do grupo foram destruídos. Isso gelou a espinha do morto-vivo, que não deveria saber o significado do medo, a ideia de que seus membros, que poderiam destruir nações, nem sequer deixaram nenhuma mensagem ou informação para trás, deixou claro que haviam sido obliterados unilateralmente. Como indivíduos poderosos, eles poderiam derrubar uma nação por si mesmos. Todos eram possuidores de tal arrogância, razão pela qual eles raramente trabalhavam unidos e a Corpus do Abismo em si nunca havia trabalhado em união. Entretanto, eles não tinham mais o luxo de fazê-lo. Todos compartilhavam suas informações, cuidavam uns dos outros e uniam suas forças. No passado, esta organização teve muitos ausentes em suas reuniões que eram realizadas esparsamente com anos entre uma e outra. Mas agora todos se reuniam mensalmente. Mesmo assim, seus números continuaram a diminuir. Alguns desconhecidos estavam lentamente, gradualmente caçando os membros da organização. Esses seres, que tinham mais de um século, conheceram o medo pela primeira vez. Nesse momento, eles não se importavam mais com ego ou reputação. Eles começaram a se reunir mensalmente no início, mas à medida que os números caíam, agora eles se reuniam uma vez a cada 2 dias. Ver todos os presentes nessas reuniões os tranquilizava, mas se alguém estivesse faltando, eles se preocupariam que eles seriam os próximos, e assim viveriam cada dia com medo. Alguns deles até começaram a conviver juntos. Apesar de terem tentado ao máximo coletar informações, tudo o que encontraram foi um mistério. Eles não sabiam o porquê estavam sendo atacados. Era pelo ódio, vingança ou alguma outra emoção. Ou foi pelos frutos de suas pesquisas, ou bens materiais como dinheiro e coisas assim. Mas a questão mais importante nunca saía de suas mentes. Quem estava fazendo isso? Seus objetivos eram irrelevantes agora. A nova conclusão era fazer rendição incondicional seguida por implorarem por suas não-vidas. Embora alguns tenham sugerido lutar no início, todos agora já haviam perdido a vontade de lutar. A organização dos Lictes da Noite, conhecida como Corpus do Abismo, estava agora nas garras de um terror desconhecido.